A graça e a paz de nosso Senhor Jesus são as nossas mensagens que gravamos todos os dias. Uma viagem pela Bíblia. E hoje estaremos no segundo livro de Samuel, o profeta Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpastes. O Senhor já entregou nas mãos de teu filho Absalão. E este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixe-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os servos: eis que meu próprio filho procura minha vida, quanto mais ainda este benjamita? Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguia, pois, o seu caminho Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e a terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. E o título da nossa mensagem: transformando maldições em bênçãos. Com certeza você conhece pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão cabisbaixas, com pouca autoestima, devido a complexos adquiridos no passado. Talvez fruto de palavras que ouviram dizendo que não teria jeito ou que não seria ninguém. Muitas vezes esquecemos promessas de Deus porque em nosso interior ecoam palavras de maldições. Palavras de maldições proferidas
por pais ou amigos. O rei Davi muitas vezes passou por isso. Quando foi escolhido por Deus, seu pai e irmãos nem fizeram caso dele. Golias o insultou com palavras. Nabal recusou ajudar. Mical, sua esposa, o desprezou. O rei Saul o perseguia. E até o seu filho Absalão o traiu. No texto lido, vemos um momento em que Davi é afrontado por Simei, que xingava e jogava pedras. Como rei, Davi poderia ter mandado um de seus soldados defendê-lo. Mas não quis fazer isso. Abissai, um de seus comandantes, propôs matar Simei. Mas Davi não aceitou. Você tem medo de macumba? Praga, mal-olhado, inveja e outras coisas? Essas coisas pegam em servos de Deus? Será que pega? Será que tem como transformar maldição em bênção? Então a pergunta: como transformar maldições em bênçãos? Dentro desse assunto, iremos abordar hoje e aprender um pouco com o exemplo de Davi, como reagir diante de maldições e, mais, transformá-las em bênçãos para a nossa vida. Número 1. Não aceite maldições. Ore a Deus. Davi não se importou com as maldições a ele proferidas porque estava concentrado nas promessas de Deus sobre a sua vida. Não se esquecia que era um ungido de Deus e tinha promessas de proteção sobre si. Davi não respondeu Simei à altura com outras maldições e pedras. Ele orou a Deus humildemente pedindo para defendê-lo e transformar aquela maldição em bênção. Quando alguém te amaldiçoar, apresente sua afronta a Deus, que te promete que em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis a vossa herança, por isso a vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Isaías 61, verso 7. Outro exemplo é Ezequias, quando recebeu uma carta de Senaqueribe. O rei Ezequias levou a carta ao templo e apresentou no altar de Deus aquela maldição e teve o livramento. Isaías 37:14. Apresente a Deus toda a afronta contra a sua vida, pois você está nas mãos de Deus. E pense, agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43:13. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31.
O que você faz quando alguém te amaldiçoa? Em lugar de dar maldição, Deus vai te dar dupla honra. Número 2. Prossiga seu caminho e fuja das pedras. Davi sabia que não podia parar. Se parasse, não prosseguiria seu caminho. Davi ia adiante até onde Deus o honrasse. Muitas vezes, o inimigo manda alguém para nos parar, para nos distrair do propósito de Deus e desviar nossa caminhada. O diabo sabe que não pode te impedir, mas tenta, pelo menos, te atravessar de receber, te atrasar de receber a vitória. Quando Neemias foi restaurar os muros de Jerusalém, aconteceu a mesma coisa. 2 homens, Sambalate e Tobias, tentaram atrapalhar e amaldiçoaram Neemias. Contrataram uma falsa profetisa para falar mal dele e o chamaram várias vezes, mas Neemias sempre respondia que não podia parar sua obra porque estava muito ocupado. Neemias declarou: o nosso Deus converteu a maldição em bênçãos. Neemias 13, 2. Não pare sua caminhada. Prossiga, avante. Mesmo que te atirem pedras, Jesus te defenderá como defendeu aquela mulher que seria apedrejada. João 8 até o 11. Não dê atenção a maldições que só vão te atrasar. Você tem prosseguido o seu caminho ou para sempre que tem um obstáculo? Não tenha medo de pedradas, Jesus te defenderá. 3. Deixe Deus agir e te defender. 2 Samuel 19, do 16 ao 23. A história de Davi com Simei continua em 2 Samuel 19, quando se reencontram e Simei se humilha pedindo perdão a Davi. Simei sabia que Davi era ungido de Deus e que precisava de seu perdão, porque se não seria castigado pelo Senhor. Deus exaltou Davi. Mais uma vez ele se recusou vingar. Perdoou o seu inimigo. Muitas pessoas, quando têm oportunidade, se vingam das pessoas e isso não agrada a Deus. A vingança, muitas vezes, é com palavras, fofocas e outras ações. Mas Deus não aceita isso. Certa vez, um homem chamado Balaão foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Deuteronômio 23:5. Para Deus te defender, você deve deixar Ele agir e fazer como Deus disse a Davi: aquietai-vos e sabei que eu sou seu Deus. Davi mesmo aconselhava: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Salmos 37:8. Tenha sempre em mente que todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14:11. Então, se você for humilhado,
Saiba que Deus te exaltará e quando estiver por cima, não humilhe ninguém para não ser rebaixado depois. Permaneça humilde como Davi foi humilde quando foi humilde e quando foi exaltado. Você tem deixado Deus agir em sua vida e te defender ou tem reagido com vingança? Não pague o mal com o mal, mas deixa Deus te defender. Deus transforma toda maldição em bênção. E chegamos à conclusão. A Bíblia promete que a maldição sem causa não se cumpre. Provérbio 26, 2. Creia nisso. Davi muitas vezes viu Deus agir em sua defesa, transformando toda situação de maldição em bênção, dobrada para ele. Quando Samuel foi ungir Davi, Deus disse que era o escolhido. Golias foi vencido pelo poder do nome do Senhor, com apenas uma pedrinha. Nabal morreu subitamente. Mical ficou estéril. Saul se suicidou e Absalão morreu pendurado numa árvore. Simei se humilhou e por isso foi poupado. Deus livrava Davi de todos os seus inimigos. Não aceite maldições em sua vida. Apresente a Deus oração, todas as afrontas. Prossiga seu caminho fugindo das pedradas. E não se vingue, deixa Deus agir em sua defesa. Creia em toda maldição se transformará em bênção. Amém, a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, agradecemos por esse dia, por essa oportunidade. Senhor, nós não aceitamos, Deus, não aceitamos as maldições, porque confiamos no Senhor, depositamos a toda confiança no Senhor e nós iremos prosseguir o nosso caminho. A essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, prosseguir os caminhos sem olhar de onde vêm as pedras, sem vingar-se, apenas entregar em tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.